Programa Direito e Voz, às terça-feira aqui na sua TV Fala Capela a partir das 16 horas. Programa Direito e Voz. Apresentação: Dr. Alexandre Neiva. Pode falar. Boa tarde a todos. Hoje é a estreia aqui do programa Direito e Voz, né? Sobre minha apresentação, Dr. Alexandre Neiva. É um programa em que vamos falar de direito e voz, né? Não existe direito sem voz e nem voz sem direito. E vamos estrear com o pé direito com uma figura aqui, uma personalidade de capela ou da capela, como vocês falam, né? A tia Leia, a dona Aurelina Sobral, não é isso? Então a gente vai entrevistá-la, saber um pouco da sua vida, né? Da sua pessoa, da sua trajetória, dos seus, de suas proposituras, né? Sim. E ela já está, como se diz, apta a um novo pleito eleitoral. Mas vamos começar. Tia Leia, um prazer lhe recebê-la, né? Fique à vontade. Eu que agradeço, doutor Neymar. Neiva. Neiva, doutor Neiva, desculpe. Eu que agradeço pela oportunidade de estrear, né, esse programa. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, até porque eu já tinha dito à imprensa que eu só ia dar entrevista agora no final do ano, então no próximo. Mas como o senhor é diferenciado e é Obrigado. uma abertura de um programa, então eu estou abrindo essa exceção, veja. Eu fico lisonjeado. Por quê? E por que que eu lhe escolhi para ser a primeira pessoa? Por quê? Porque a tia Leia, eu chamo Dona Leia, mas é tia Leia, né? Sim. Ela é uma pessoa bem carismática e é sucesso da internet, viu? Não, eu não tenho como passar ali em sua casa e escutar a voz Silvia. Então É, hoje eu lhe agradeço por ter vindo, é um bate-papo descontraído, a gente vai falar sobre vários assuntos, assuntos pessoais, sua trajetória e pode me perguntar também. Mas a primeira pergunta, todo mundo sabe, mas sempre é bom falar. Quem é tia Leia? ai, tia Lessa, essa pessoa que está aqui de frente com vocês, de frente com a capela, uma figura, né? Eu sempre digo, eu sou uma figura, gente, porque tem horas que eu mesmo fico me perguntando, meu Deus do céu, é verdade que eu estou passando por isso? Isso está acontecendo? E eu vou tirando as coisas de letra, sabe? Mas tia Léa é aquela pessoa que nasceu, aquela capelense, que nasceu ali no originária do povoado Tamanduá, hoje bairro São Cristóvão, mistura com o povo das barracas, que é minha mãe Noêmia e meu pai da Serena. Então, eu nasci, me criei e aqui comecei a constituir a minha família, né? Aqui eu iniciei o meu trabalho profissional, né? E aqui eu tive o privilégio de realizar, creio que um dos maiores sonhos da minha vida, que era governar a Capela. E daí, doutor, o senhor poderia perguntar, e por que esse sonho de governar a Capela, se a minha origem era tão de tão baixo nível? E Essa ali eu pergunta já já está aqui, já. já está aí? Já, já. Ah, então eu já estou me Então, assim, adiantando. já vou fazer essa pergunta, né? O que lhe motiva a voltar, a enfrentar, né? A concorrer, né? Um novo pleito? Porque a gente sabe que a realidade hoje é bem diferente de alguns anos atrás, mas a personalidade, a pessoa em si é a mesma, Sim. né? É como, por exemplo, no meu trabalho. Os advogados da década de 80 eram na datilografia. Se errasse uma letra ali era tudo perdido, tinha que fazer tudo de novo. Hoje não. Hoje todos têm que se adequar. Sim, Então a tia Leia também ela tem que se adequar com o quê? Que eu com a acredito. realidade. Com a realidade, né? Com os meios que hoje em dia eu acredito eu que é um acesso muito viável, que é a internet, né? Sim. Então, assim, a senhora tá, como está a sua expectativa sobre essa nova realidade com relação quando você começou? Porque a senhora falou de sua trajetória como moça ainda, né? Vamos dizer Isso, assim. dos tempos passados. Mas chegando ao presente atual, ou ao momento atual.
Olhe, eu sou uma mulher que vivo de desafios. A minha vida toda foi encarando desafios. E, para mim, eu aceitei com naturalidade, porque nada é por acaso. E dizia Santa Teresa de Lisieux uma frase perfeita e que se encaixa muito bem na minha situação. Ela dizia o seguinte: Senhor, no bem ou no mal, eu te dou graças, porque agora eu sei que nem todo mal é mal. Então, o que aconteceu comigo, eu hoje analiso e agradeço a Deus, porque eu tava dentro de mim, eu estava enterrando uma pessoa cheia de vida, que era a Léa política, que era a tia Léa. Porque eu nasci bem na época que eu comecei a entender e ver política, na época do seu Manuel Souza, a gente entregando o santinho pelas portas, e ali eu ainda, mocinha, fazia com esse trabalho de entregar esses santinhos, e aquilo animava, vivia os comícios. Isso tudo me motivou, mas é lógico que era instigou algo que eu tinha dentro de mim. Então, porque geralmente, assim, a gente jovem, né? A gente almeja, a gente quer, Sim. a gente sonha, planeja, mas pelo menos eu posso falar por mim, né? Que eu tô com 49. Ah, Então, quando a gente chega a uma certa idade, a gente já pensa nos filhos, o que é que a gente vai, que filho a gente vai deixar para o mundo, né? Mas a senhora já é uma pessoa já realizada, já tem seus filhos criados, já tem seus filhos formados. Eu vejo na senhora, assim, nunca um conformismo, eu já estou bem. Eu acho, não, assim, isso não a existe. alma da senhora, é assim, não, eu sempre É. procuro alguma coisa. A minha alma é inquieta. A minha alma é inquieta, eu sou inquieta. E essa inquietude é que me dá a pulsão para eu poder viver. E esse momento agora que eu estou passando tem sido um momento delicado, um momento de parar, de pensar, de refletir. E é nesse momento de reflexão que eu procuro me buscar, fazer como Milton Nascimento, eu caçador de mim. Eu agora estou me caçando e estou descobrindo a Léa que estava num cárcere e a Léa que está saindo e está buscando espaço para poder ser quem era ela. Eu quero ser Tá novamente, saindo um voltar a ser casulo, livre. um novo casulo. É. Mas eu não vou dizer casou porque, assim, não quero ser borboleta, porque borboleta só vive um dia. Eu quero viver ainda muitos dias. A Tá? tia Leia. É. E Aí, então, é isso, sabe? É um momento. Aí disse, "Ah, mas tia Léa já está uma pessoa com 68 anos, né? E alguém, Léa, você já está nessa idade, você ainda pensa em política assim? Quando você nunca perde a sua essência. Política é algo que está dentro de você, que faz parte da sua essência. Assim como você política, para mim, é a mesma coisa. O ar, eu respiro tudinho. E é uma diferença, porque política é um complemento à minha vida. Em outra entrevista, eu disse: eu não vivo nem como de política. Porque quando eu vim realizar esse sonho de ser política, eu já estava concursada no estado, no município. Então, eu já era uma profissional, fui professora, formada em gestão. Então, aquilo me completou. E quando assim, eu comecei como líder estudantil, né? Depois aí vim como vereadora, sempre de oposição, vereadora de oposição, vice-prefeita, prefeita, né? Fui primeira-dama, fui suplente de deputada. Então, isso tudo lhe cria uma história, lhe cria também uma couraça, sabe? Que lhe deixa é como, muito forte. é como nós, advogados, a gente nunca está bem, a gente sempre tem que estar inconformado, porque se a gente diz, não, agora eu já me realizei, a gente cria um próprio suicídio. Exato. Todo dia a gente busca uma vitória, mesmo que não ganhe, a gente tenta Sim. e faz a nossa parte, né? E como a senhora vê, eu quero registrar a presença do doutor Daniel, né, que é o filho dela, todo mundo Me conhece, acompanhando é ele. e como a senhora vê esse despertar, digamos, se é um despertar político, né? No caso, o seu filho, o doutor Daniel, a senhora incentivou, partiu assim, não, eu. Não. Olha, quando eu exerci meu último mandato de vereadora, também pela oposição, eu fui em 1982 a 88, eu fui vereadora de oposição. Depois eu fui eu acho que
2014. Eu não sei mais bem qual foi o último quadriênio que eu fui. Então, também de oposição. E quando eu estava saindo, isso, pronto, é isso mesmo. Quando eu estava saindo, eu chamei meus filhos e perguntei a eles quem dos dois gostaria de ficar, me sentiria muito feliz se tivesse algum A deles, continuidade, né? isso, que ficasse para poder eu estar respirando aquilo que eu gostava de fazer e estar lhe incentivando. Nenhum dos dois aceitou. Aí, e Daniel também, minha mãe, eu tenho né, eu tenho meu trabalho para poder fazer, e também Raquel, Deus me livre, minha mãe, os dois não aceitaram. Eu fiquei triste, mas encarei com naturalidade, até porque isso aí é uma coisa que desperta, né? Desperta. E agora, recentemente, por conta desses episódios que aconteceu, nada mais natural que Daniel, enquanto sendo o nosso filho mais velho, ele tenha realmente descido aqui para a capela, até como uma forma de segurança. A gente se sente seguro. Ah, Sim, Daniel sim. chegou, né? Afinal de contas, Carlão já é um senhor de 75, eu já tenho 68. E aí você sabe, chega o seu filho, né? A gente sabe que é um rapaz um advogado, é um rapaz, é, ele é mediador, Daniel, certo? Ele tem o equilíbrio, ele nem saiu o perfil completo do pai, nem o meu, então é uma mistura. Ficou um mesclado. Mesclou, Lé e Carlão. E a gente se sente bem. Não gostaríamos que isso acontecesse, né? Que chegasse por esse motivo. Mas eu fiquei muito feliz. É como eu disse ao senhor, É um né? desafio também, É né? um É, desafio o também. combustível, eu acho que é o desafio, né? E às vezes as pessoas ficam. Daniel vai ser o quê? Meu filho, Daniel é um advogado, graças a Deus, bem resolvido. Está aqui na capela porque você viu a coisa, aconteceram as coisas, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E nesse momento Daniel desce e o que foi que eu senti em Daniel? Um despertar, é como se aquilo tudo tivesse guardado, que ele ficava absorvendo ou então guardando os meus lamentos, porque ele sabe de tudo. Ele sabia de tudo que acontecia aqui, mas ele sabia também que eu sou uma pessoa, como eu disse no início, inquieta e para poder eu deixar, né, o lugar que eu estava, era preciso uma coisa muito forte, como Sim, aconteceu. sim. Então, quando ele viu que eu tomei a pancada muito forte, aí ele chegou, porque. Não, peraí. O seu defensor está aqui, né? Mas não lhe cobrou honorários, não. Ei, não, Não. viu? Não, mas aí É, ele chegou, né? E nada mais do que justo. Nada mais do que justo. tia E Leia, eu lhe acompanho nas redes sociais, eu gosto sim. muito, né? E eu vejo, a senhora esqueceu de dizer que é rotariana, né? A Ah, senhora é mas aí uma. vai fazer parte ainda do meu social, né? É, a senhora. Não, é porque eu gosto dessa parte assim. A senhora é uma pessoa que viaja, conhece o mundo, né? E geralmente, às vezes, é uma pessoa que eu também conheço. A minha riqueza é conhecer o Brasil todo, de carro. Conheço do Rio Grande do Sul até Belém. De Belém ao Rio Grande do Sul, eu conheço tudo. Tenho amigos de carro, de restaurante, amigos ricos, amigos pobres, amigos tudo, né? E quando a gente volta para a gente é uma cidade pequena, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade. Por exemplo, tem gente que nasceu aqui, viveu 80 anos, nunca se foi no máximo, foi em Aracaju. Quando a gente conhece o mundo, pelo menos comigo foi assim, que quando a gente volta assim para uma cidade pequena, a gente vê assim como às vezes a gente fica limitado, né, com certos pensamentos assim. E, no geral, a senhora está entendendo o que eu quero dizer? Tô O que entendendo. poderia mudar assim? Porque a gente vê que às vezes conflitos, brigas, principalmente na política, que tem muito desgaste. O que a senhora vê assim? O que poderia melhorar? Olha, eu sempre digo o seguinte: é, eu, assim como eu tive um sonho de um dia governar minha cidade, eu também um dia sonhei em conhecer o mundo. E alcancei tudo que eu sonhei na minha vida, eu conquistei, eu consegui. Então, o que está vindo para mim agora, graças a Deus, é lucro. E quando você diz assim, quando eu vou para outros países, Outra cultura, outra outra cultura, civilização. aí o que é que você vê? Eu chego à conclusão que povo educado é fácil de ser governado.
Povo educado é difícil de ser dominado. Povo educado é impossível de ser escravizado. Então, tudo isso passa pela educação. Se a nossa cidade, o estado, o país, se ele tem um investimento real na educação, então a gente está no caminho certo. A questão é saber o que é que você entende como certo, né? Então, vai depender muito da educação de um povo, vai depender muito da cultura. Na minha época, fazer política, a gente fazia, também não existiam as políticas públicas de assistência Sim. social, tá? Então, eu trabalhei muito, né, com os idosos, não existia creche, as crianças, a gente atravessou uma fase aqui muito difícil, que chamava a fase do Magnu, as pessoas passando fome, muita Não dificuldade. existia assistência tipo Bolsa Família. Não, não tinha. existia, não Eu sei existia disso. nem é, não existia nem a LOAS ainda. Então, a gente trabalhava buscando, você não tinha nem a saúde, era muito, muito pequena. Então, a gente trabalhava buscando fazer parcerias com todo mundo que pudesse aliviar a dor. Não era nem da qualidade de vida, era aliviar a dor do capelense. Porque naquela época não tinha infraestrutura. Você chegava na Terra Dura, não tinha água, não tinha luz. Eu Parecia uma lembro que eu favela. lembro que eu Chegava no era. Cantagalo, a maioria dos Eu lembro quando povoados. criança que a gente vinha no Bonfim, passava no Miranda, era estrada de chão. É, Era estrada de chão, aquela exato. ladeira toda, né? Olha, Exato. para a senhora ver Então, como eu sou de lá. houve, né, houve muita evolução. Nós passamos um período que foi terrível de fome. Aí a gente conseguiu um programa com Leite CSL, conseguimos uma parceria com a Cruz Vermelha, que trazia Mas veja bem, cobertores, isso com no início da alimentação. sua trajetória política, né? Naquele tempo, formar um advogado era difícil, Sim, formar um médico era difícil. isso. E hoje a gente sabe que com os programas, um filho, sem menosprezar ninguém, um filho de uma pessoa que corta cana pode se tornar um médico, pode se Qualquer tornar um pessoa. advogado. Então, como a senhora vê hoje essa realidade, assim, eu vou falar por mim, eu sinto que hoje as coisas estão mais fáceis, mas ao mesmo tempo falta aquela consciência dos jovens. Eu acho que eles já estão assim, hoje tudo é mais fácil. Sim. Tudo Eu, é mais fácil. tudo que é mais fácil, eu sempre acho que assim, a vitória ela é melhor quando ela é sofrida. Tudo é mais fácil quando você sua para conquistar. Minha mãe, ela dizia que moleza era sentar em pudim de leite, que é mole. E eu acho que é isso mesmo. Pois quando toda criança, e eu tiro um exemplo seguinte, é um filho, você observa, um filho de um rico, ele demora a andar. Quando ele vai andar depois de um ano e pouco. O filho do pobre, você bota ele no chão, ele não tem andar já, ele não tem, ele começa a engatinhar. Então é a força para sobreviver, certo? Então, e eu acho assim, eu sou fruto dessa criação. Dessa Daquela, geração. isso, daquela criança. Eu nasci no hotel de Dete de Leitinho, hoje onde é aquele prédio de astrologia dali na Siqueira de Menezes, Sei. na cozinha de Dona Dete de Leitinho, do hotel. Deu as dores, chega, a dona do hotel cortou o umbigo de minha mãe ali mesmo, chega, parou, enrola, enrola, enrola. E foi assim. E assim foi essa geração minha, dessas pessoas, né, pobres. Elas nasciam assim, não tinha maternidade, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, eu vejo que essa geração de pessoas iguais a mim, todas elas venceram. Aqui, Capela é um celeiro de educação. Da minha geração, você conta. Aí eu olho um é presidente de Sintese, outra é médica, outra é advogada, outra é uma professora maravilhosa. Então, todos, hoje E não nasceram ricas. não, É isso que eu muito quero pelo dizer. contrário, É isso que eu muito quero pelo dizer. contrário. E eu estou reforçando exatamente isso, que as pessoas que nasciam pobres, elas lutam para conquistar. Então, Exato, quando você perfeito. sua, a coisa, a Tem mais vitória, valor, tem tem mais mais valor, gosto, né? não é? Então, é por aí. E, por exemplo, creche. Então, quando eu entendi que eu precisava, se eu ainda vou governar esse povo, era diante das aberrações que, ainda pequena, eu fazia aquelas análises. Por quê? Eu sempre tinha esse porquê. Por que fulano pode e eu não posso?
Por que fulano senta na mesa desse jeito e eu sento na mesa de trás? Por que fulano tem que entra na sala de aula em um horário e eu tenho que ir depois? E aí depois eu comecei a ver. E quando aí você vai crescendo, você vai vendo a diferença, vai tendo consciência das coisas. E eu cheguei à conclusão que para vencer tem que ser por aí mesmo. E aí eu dizia, eu ainda vou governar esse povo, porque eu não admitia, certo, que uma pessoa, todos nós, e aí ia para a igreja, não, todo mundo é igual, todos nós somos iguais. Como somos iguais? Se tem uns que têm tudo e outros não têm nada. Exato. Então, isso era alguma coisa assim que me afligia, que ocupava a minha mente, porque eu convivi com as pessoas mais ricas e nobres da sociedade de Capela. Claro que elas no grau delas, né? Sim. E eu no meu. Elas como filha de latifundiário, de empresários, tudinho, e eu como filha da cozinheira. Vivíamos muito bem, era muito bem tratada pelas famílias, até porque eu fazia banca, ensinava elas, mas eu me questionava, e por quê? Aí eu disse, um dia eu ainda quero governar esse povo. Um dia eu ainda quero conhecer o mundo. E se você perguntar, e por que, Tia, você teve vontade de conhecer o mundo? Porque a gente estudava geografia, história, através de mapa mundi. Ou do Globo, aquele Globo. Isso, do Globo. Aqueles E uma vídeos. vez eu discuti com a irmã Joana Bosco, Saudosa irmã Joana Bosco. saudosa irmã Joana Bosco, porque ela dizia que Cabral descobriu as Índias atravessando o Atlântico com 3 caravelas pequeninas. Na aula anterior, já vinha dizendo que Fernando de Magalhães não conseguiu, virou o navio que tinha monstros no Oceano Atlântico. E aí, de uma aula para outra, eu ligada, eu disse, e mãe, como é que Cabral chegou, se vinha em caravelas, e o outro que vinha em navio naufragou? E ele não. Ah, por conta disso, foi um problema sério, né? E aí chama a minha mãe, coitada, minha mãe sem saber de nada, mas apanhei, porque eu estava desafiando, né? A professora. Então, eu acho assim, tudo na minha vida é feito de desafios. E nesse momento agora também eu estou vivendo um grande desafio. Imagine, doutor, o que é você romper, você sair de um agrupamento, não é? Um agrupamento forte, um Sim, agrupamento sim. forte, Bem consolidado bem já. consolidado, Segundo mandado. com todas as maiores lideranças, né? Estão aí já, todo mundo centrado aí. E, infelizmente, eu não consegui ir até o fim. Eu rompi exatamente porque eu acho que chegou no meu limite, certo? Chegou no meu limite. E o que eu quero, e o que eu gosto de fazer é política, e eu quero continuar na política, exatamente, enfrentando esses desafios. Onde houver. Desculpa lhe atrapalhar. Quero ressalvar aqui que quase que a gente não chega aqui, porque a mulher entrou aqui, entrou ali, entrou a senhora ali, atrasou o programa por Não, conta disso, né? mas você sabe Um por bom quê? motivo. Então a senhora É, não, a senhora anda, né? porque eu estava dizendo, você nasce e cria, está ali na capela. Né? Então, eu conheço as pessoas me conhecem. A geração mais nova é a geração que não conhece, porque eu fui prefeita há 33 anos atrás, né? Então, antes eu tinha. Então, quem me conhece hoje são os netos daquela geração que conviveu comigo, Sim, sim. certo? Então é para esses jovens que a gente precisa trabalhar, que precisa passar exatamente esse exemplo, certo? De força, de trabalho, certo? De insistir. E eu estou vendo isso aí, é difícil, é difícil. É difícil porque você está enfrentando um sistema, você está enfrentando uma máquina, né, azeitada, mas eu digo a você o seguinte: existe a política, né, essa que a gente está acostumado a fazer, porque aqui em Capela, depois que um ex-prefeito chegou aqui, antes de Carlão, depois de Carlão, a política tomou ou teve outra metodologia de ação. A política passou a ser aquela política comprada completamente assim, no dinheiro. Foi quando surgiu BU, que eu nem sabia o que era, é boca de urna, que a Sim. gente sabe que é crime, o senhor sabe que é Sim, é crime, crime. mas aqui ela funciona na maior naturalidade.
né? Todo mundo já vai e pega Eu aquelas acredito que listas. esse tempo era o tempo das chapas, Não, das elas dentaduras continuam, de... elas estão muito Não, fresquinhas. chapa de dente, de Ah, sim, óculos, de sim. dentadura, Era, exatamente, né? era aquele De assistencialismo que bola, de era feito chuteira. de tudo que é jeito. Aí depois, então, chegou esse modelo. E assim, eu não me encaixo nesse modelo, porque eu acho que dignidade, caráter não tem preço. Eu tenho vergonha de chegar na casa de qualquer cidadão para oferecer ou 100, ou 50, 200, seja lá quanto for. Até mesmo que eu penso assim, o que é seu, pessoal, é seu. Você conquistou com seu suor. Agora, você compra uma amizade? Não, você Não. não compra. E também até porque, assim, em política, esse dinheiro que é tirado e é dado, não é um dinheiro tirando a cota, que hoje a gente sabe que tem aquelas Sim, a cotas cota do partido, partidárias, né? exatamente, Que tirando aquela, aquilo ali é legal e você presta e conta com prestar aquilo ali. conta. Então, salvo essa cota, o resto que vier, meu filho, a gente sabe que ele não é legal. Tia Léo, eu vou fazer uma pergunta técnica e é uma dúvida que eu tenho, Hum. né? Muitos me perguntam se eu sou de Capela, eu digo depende, porque antes de você nascer, eu morei 12 anos aqui. Então, eu não sei o dado preciso. De determinado tempo para cá, não nasce mais capelense aqui, só se for de parto normal, né? Isso aí reduz o valor, como é que chama, o fundo de participação do município? Isso é uma pergunta técnica, tá? Não, Porque, assim, a gente teve um censo lá na minha cidade, no Piauí, aumentou o número de vereadores porque aumentou o número de habitantes, né? Isso aí em relação a habitantes. Mas essa queda no número de nascimentos em Capela influencia em alguma coisa ou eu mudou deixo alguma de coisa? responder essa porque eu Mas não. é uma dúvida minha É, também, mas minha também, eu não tenho precisão, então. né? Não sei. Não? É, exato, os habitantes. É o É. IBGE, são os Porque eu dados do ainda sou do IBGE. tempo que existia maternidade aqui, né? É, Ali de trás, ali da exato. Praça da... A Luísa de Marilac. E depois a outra maternidade que foi trazida para cá no governo de Carlão. E Capela, eu já estou aqui há um ano praticamente, né? Que eu voltei para cá, mas quando eu não morei aqui eu era criança. Então, eu até brinco com uns amigos meus, digo, olha, saudade, quando o Capela, o medo que eu tinha era Papa-Figo, era lobisomem. Mas a gente era criança, a gente não sabia o que é que rolava na Saci Pererê. política, nas perseguições. E aí a gente vai crescendo e vai vendo que os monstros são outros, são muito mais, né? Então, existem muitas coisas que entristecem a gente. Por exemplo, essa semana houve um acidente, um caminhão bateu ali na mureta, ali, descendo para 101. Segundo o empresário, de 250 botijões, só recuperaram 15. As pessoas passavam e furtavam, né? Então, é com muita tristeza. Então, o jovem de hoje, qual o espelho que ele deve ter? Dos pais. Então, esse despertar político, esse despertar cultural, que inclusive o doutor Daniel está aí nessa empreitada e eu apoio, disse ele, conte comigo, né? Ganhando ou não, se você conseguir uma semente, essa semente vai brotar e vai nascer frutos, ou, né? Uhum. Como a senhora vê isso aí, essa questão de consciência, os jovens, né? Porque a senhora conhece muitas pessoas da sua época, a senhora é uma pessoa jovem. Não, olha, é, o jovem, a gente sabe que é um ser em formação, né? Da criança, e aí ele vai vendo, ele vai repetindo, né? E a educação hoje está ao alcance de todos. Eu acho que as leis e as políticas públicas hoje estão ao alcance de todos. O que está faltando ao jovem, e eu sempre falo isso, porque desde que alteraram a grade curricular, onde foi extinta a disciplina de Educação Moral e Cívica Eu e paguei. Organização OSPB. Social, OSPB. Então, depois que tiraram essas duas disciplinas do currículo escolar, então os jovens realmente eles ficaram sem norte, porque Desculpa, e tinha técnicas comerciais também. mas técnicas comerciais já é na área terciária, já do curso técnico de contabilidade. Sim, né? Essa daí é Eu no paguei no primeiro ginásio. grau Não, maior, eu paguei, mas tudo bem. quinta e sexta série, Educação Moral, sétima e oitava, OSPB. Então, depois que saíram essas do ensino fundamental, então os jovens realmente eles ficaram sem referência. Se você pegar um jovem, o que é política?
ele vai parar a pensar e talvez ele nem saiba dizer. Eu O que é acho que ele sabe dizer de política? Ele pode saber dessa politicagem de partido, disso e daquilo, que de não notícias muitas vezes falsas, é né? exato, e muito fake, que não representa nada para a juventude. Então, e até porque hoje tudo que o jovem tem, que as pessoas têm, é direito, né? Sim, Isso tudo é direito. mas eles têm voz. Pronto, aí é que está. Então, o que é que cabe? Porque quando você não sabe dos seus direitos, ou então o que você tem é passado como você, que isso lhe basta, então você também se acomoda. E dificilmente o jovem ele está sendo preparado politicamente, não é partidariamente, é Politicamente. politicamente, não é porque ele tem que ser político em todas as áreas que ele vive. Aí sim, aí ele tem uma formação, ele tem Ele uma está cabeça apto para aberta, ter uma ideia exato, ele está, própria, uma ideia exato, própria. criar uma ideia, né? E saber o que é que pertence. Ele ter pertencimento, ele ter noção do que é legítimo. O que é legítimo? O que é que eu tenho que é legítimo para É, mim? É educação, a saúde. Que saúde é dada, me é oferecida? Né? A educação, porque hoje, né, você pega a lei, ele tem tudo. Agora, por ter isso tudo, eu acredito que falta a consciência, a questão da consciência, né? Porque isso é natural da juventude. A juventude a gente vive, né? Eu acho que eu fui diferente porque na minha época não existia. Tudo para você conquistar era com muito sacrifício. pronto. Tanto é que eu passei. Hoje tem transporte escolar, né? Tudo. Eu passei no curso de Direito, que hoje meu filho é formado, e eu não pude fazer. Eu fui a primeira semana, depois eu tinha que escolher, porque eu ensinava de manhã, aí de tarde tinha que ir para a Universidade Federal de Sergipe e à noite eu tinha que trabalhar. Então, não tinha condição. Eu Então, passei por isso. aí deixei e não concluí. Mas eu acho, doutor, que o jovem ele precisa sim, precisa se preparar e eu acho que é um despertar, né? Vocês vão começar, Daniel está aí com esse sentimento, com essa ideia de consciência e eu acho que é bom, independente de qualquer coisa, você precisa conhecer, até porque conhecimento é poder. É poder. Quando você não tem conhecimento, você fica dominado. Olha, eu vou contar para a senhora e para todos aqui um caso concreto aqui de Capela, né? Eu sou advogado previdenciarista, eu mexo muito com os velhinhos, com os idosos, com os que precisam. É satisfatório eu poder levar, através de mim, né? Eu sou apenas o meio, uma renda para aquela pessoa, né? Que não tinha renda, que não tinha crédito numa bodega, né? Então é muito válido. E a senhora acredita que aqui eu encontrei pessoas. Ah, doutor, mas eu já sou aposentada do meu marido. Ele faleceu e eu já recebo uma aposentadoria. Eu digo, não, você tem uma pensão. A senhora não é aposentada? Não, eu nunca pedi, porque disseram que se eu pedisse eu ia perder a pensão. Olha, a pensão ela acumula, né, com a aposentadoria. Aí uma pessoa de 72 anos, quantos anos ela não já perdeu por conta disso? Uma informação, gente, não custa nada. Mas é isso. Não custa nada. Exato. Falando de passado, né? Eu sempre digo que hoje só somos o que somos por conta do passado. Experiências boas ou experiências ruins. A gente não deve viver de passado. Mas a senhora, como eu também defendo isso, essas premissas, essa formação social, essa formação de mentalidade no passado tem que ser trazido para hoje. Eu acho que os pais têm que dizer isso. Olha, no meu tempo era tudo mais difícil. Não quer dizer que ele sofreu e hoje está bem, não. Não é só isso. É dizer que naquele tempo, por mais que ele tivesse aptidão para uma coisa, ele não poderia se tornar, porque, como você falou, ou ele iria trabalhar, ou ele iria estudar. E isso aí foi se desenvolvendo, desenvolvendo. Eu vejo como eu voltei para cá há um ano. Eu me decepcionei assim em Capela porque por várias coisas. A primeira, não via mais pessoas nas praças, nem jovens, nem nada. A gente atribui isso também à internet, né? E a pandemia também. E a pandemia.
E eu vejo um comércio também, que um comércio não está estruturado. Não, o comércio depende muito quando tem uma festa. Como é que você analisa o comércio hoje em Capela? Olha, Capela oferece o que você. Eu sempre digo, Capela é a terra que tem tudo. O que você procurar, você encontra no comércio daqui para comprar. Conhecimento de todas as profissões. Aqui só não tem dinheiro da NASA. Resta saber se as pessoas que recebem seus salários, os melhores salários, se realmente elas gastam no comércio local. Porque o que se procurar aqui tem. Aí é uma questão assim de escolha e de prioridade. Isso é verdade. O que você procurar aqui Aqui tem. tem. Minha ex-mulher vai na feira, compra tudo. Tem de É, tudo, de tem tudo, de tudo. tudo. É que vocês têm uma riqueza e muitos não sabem É, valorizar, exatamente. né? Não sabem valorizar. E a ação, aquela ação social que eu vejo, né? É o Sim. forró. Me explica aí para mim. Eu fiquei curioso também, né? Ação Social, Ana Luísa Dortas Valadares, foi o meu primeiro projeto enquanto vereadora. Eu era muito ligada a Padre Geraldo, chamado Padre Gerard de Japaratuba. E Padre Gerard lá também ele tinha um trabalho que ele fazia com Dona Maria. E a gente via a necessidade do idoso, porque ele era colocado como se estivesse ali no canto, ninguém dava atenção, sabe? E aquilo ali me chamou a atenção. Aí eu digo, eu vou criar um grupo de idosos lá em Capela. Aí fui, conversei com o padre Gerard, Ana Luísa Valadares, que antes essa instituição ela já existia, mas de forma oficiosa. Só nos momentos. Chega, tem uma. Lembrando que, desculpa atrapalhar, desse tempo não existia Zumba, academia de praça, não tinha Não, isso não nada, existia, né? isso é tudo coisa moderna, há 40 e tantos anos atrás. Então, aí eu fui, assim, como eu disse a você, ele existia de forma oficiosa. Quando Ana Luísa assumiu a LBA, então eu procurei e fui falar desse trabalho que eu tinha. Ela disse: levamos Desculpa, LBA é Legião da... Legião Brasileira de Assistência. Tá. Aí ela disse: Lé, eu já conheço o seu trabalho, vamos oficializar através de uma instituição. Bora. Ela colocou é, o, a instituição, a LBA, os técnicos lá para poder me ajudar. Nós fizemos, construímos o estatuto, o regimento, tudinho. E aí nós fizemos a missa inaugural, o Padre Gerard veio celebrar, e daí por diante, isso foi em 1985. 40 anos a instituição está fazendo esse ano. E daí Sempre por foi diante. lá Não, antes ela funcionava onde mora hoje o doutor Carlos Milton. para cá um pouquinho ali da, perto do calçadão, né? Ali vizinha a drogaria. Então, ela funcionava ali. Então, a instituição começou atendendo a idoso, começamos com os idosos na sede, depois fomos para Vila Pedras, Cuminho, Barracas, Terradura, Miranda, Saúde, Quixaba, Foi Pirunga. desbravando tudo. Foi, aí foi. Então, nós chegamos a atender 584 idosos à época, né? Legal. Mas a gente tinha muito, assim, era muito apoio do governo, tanto estadual como federal, porque não existia ainda essa política de De assistência assistência social, né? Hoje as social. políticas, essas políticas públicas, elas são todas gerenciadas pelo poder público municipal. Então eu fiz esse trabalho, depois era outro sonho meu, que era abrir uma creche aqui em Capela. E aí eu fui atrás de Dona Maria do Carmo, a mulher de João Alves, para que a gente pudesse colocar uma creche. João Alves era o Era, governador. é. João Aí Alves ainda a minha Filho. instituição ainda estava de modo oficioso. Aí Dona Maria, na época, a gente sentou lá na Fundese, que era uma Fundação de Desenvolvimento de Sergipe, e a gente trouxe para aqui a primeira creche, que foi a creche Maria do Carmo Alves. Depois, quando eu fui vereadora, aí nós trouxemos a creche lá no povoado Miranda e outra lá na Pirunga. Era creche Menino Jesus e creche Ana Luísa Valadares, que atendia berço, né? De zero até 6 anos de idade. Carlão deu a continuidade a esse trabalho de construção de creche, tem a creche Rei Davi ali onde era um matadouro,
E, assim, vários sonhos, várias coisas que aqui na Capela não tinha, a gente foi sonhando e foi lutando e foi conquistando. O Colégio Irmã Clemência, assim, meu filho, nós não tínhamos aqui segundo grau, a não ser no Colégio das Freiras, que era o pedagógico. Então, quando eu assumi a prefeitura, eu também disse, não, vamos trabalhar para que a gente tenha ensino de segundo grau. Aí foi quando nós fizemos uma parceria com o governo Albano Franco e trouxemos o segundo grau científico, É aquele lá perto não, da praça. científico, lá no Colégio Edelso Vieira de Melo, no Centro de Excelência, e o Clemência, é esse aí, é o outro. Nós trouxemos também o segundo grau para o Colégio Irmã Clemência. E continuando essa ação na área da educação, no governo de Carlão foi a época em que nós trouxemos uma faculdade, a Universidade Vale do Acaraú, UVA, onde a maioria dos professores hoje da rede municipal e até professores da rede estadual conseguiram ter seu título em educação em nível superior. Então, assim, eu fico muito tranquila na relação assim de tudo que a gente conseguiu fazer no nosso município, né? Foram momentos difíceis, né? Do poder aquisitivo do povo, na questão de arrecadação do município, que era muito pobre, mas foi assim, de uma certa forma, nós conseguimos fazer muito, porque, olha, no estado de Sergipe, maior não, o melhor matadouro que tínhamos, à época, foi o nosso. Está lá, hoje fechado. Eu soube, né? Na Agora é época, quando foi apropriado, né? inaugurado, você pensava que era um shopping. Lindo, todo iluminado. Ele só perdia para Nutrial, né? Aí a gente sabe, hoje tem esses problemas que aconteceram aí, o matadouro está ali, tá fechado. Aí, se você chega no povoado, você chega na Terradura, aí você pergunta, quem colocou eletrificação aqui? A energia. Todo mundo vai dizer, tia Leia. Quem trouxe água? Carlão. Aí você desce, chega ali no Cantagalo. Quem trouxe energia? Leia. Quem trouxe água? Carlão. Chega ali na igrejinha. Quem trouxe água? Energia? Leia. Água? Carlão. E assim foram muitos, porque a gente, na minha gestão, além da parte de educação, na parte de saúde, nós fizemos eu fui até Cuba e nós participamos daquele treinamento que era chamado no governo de Zé Serra, de Anjos de Pé no Chão, que é o programa PSF, Programa de Saúde da Sim, Família. eu lembro disso. Então, foi um primeiro programa implantado, não sei se foi o primeiro ou o segundo, no estado de Sergipe foi o nosso, Aqui, com Capela. três equipes. O médico ia É, literalmente na então, casa ele da era pessoa. obrigado a morar na cidade. Hoje não, que eles já abriram, mas a época que foi criado, ele tinha obrigação, era como o médico do CESP, eles tinham a obrigação de morar na cidade, toda a equipe. O agente de saúde, só podia ser se fosse da comunidade. Que é uma coisa que eu acho difícil, é você ter um agente de saúde que não conhece a Porque comunidade. ele que é de lá conhece todo mundo, é filho de fulano, Mas neto de a lei ciclano. ali, a lei abriu e hoje pode ser. A lei deu esse direito. Então, na área da saúde, nós trouxemos, né, esse programa. Na área da educação, eu já fiz aí um elenco de citações. Nas festas, nós criamos por exemplo, a festa de São Pedro, ela já vinha sendo uma festa badalada, ela saiu de dentro dos clubes, dos arraiais, e passou a ser na rua. Na época de Manuca já foi na rua, com muitos bons cantores, muitos bons artistas. Na minha época, aí nós já contratamos uma empresa para profissionalizar a festa, né? Benete Saci Comunicação, já foi diferente. Todo o cenário era produzido aqui na cidade, com costureiras e tudo. Enfim, eu acho que eu, enquanto filha da capela, nascida, criada, conhecedora dos anseios, tanto da população mais baixa como da mais alta, eu conhecia, eu acho que, com todas as dificuldades, eu fui muito feliz na minha administração. E até, assim, depois que passa, aí você vai fazendo as comparações, fazendo as observações, e graças a Deus, nós não tivemos problemas
problemas maiores, vamos supor, Tia administrativos Léa, eu vou maiores. fazer uma pergunta, se for indiscreta, a senhora responde ou não responde. Antigamente, tinha tanto ataque pessoal de político? Olha, tinha. Antigamente tinha, não tão fortes quanto hoje, mas tinha. Agora, o que acontecia era o seguinte: aqui sempre tinha, né, dois, três grupos. A gente discutia, estava lá no palanque, você brigava, discutia, papapá. Quando se encontrava o outro, Pronto. pronto. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu sempre guardo na minha memória afetiva, é a posição de seu Hélio Dantas. Seu Hélio Dantas, dono da usina Vassouras, Vassoura. ele era um lorde. É um cara intelectual, um lorde, o cara. Bem, muito, muito bem, né? Muito bem. Como é que se diz, gente? Muito bem sucedido isso, Daniel. Muito bem sucedido. E ele foi para o páreo, né? Ele, Chico de Ari, e Manuca e eu. E a gente foi, cada um lutando pelo seu lado. Resultado, faltando uma semana para acontecer as eleições, eu estava até na farmácia, eu acho que era de, não sei se é doutor Geraldo, João do Foto, aquela farmácia que hoje é que é de Gaguinho. Seu Hélio saiu da casa de Antônio Arimateia, veio até mim, me deu um abraço, aí disse: Léa, você é uma grande mulher. Parabéns. A eleição, você ganhou a eleição. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, será que eu teria essa grandeza de fazer o mesmo com ele? Sim. E aí, esse exemplo, sabe, de educação, esse exemplo de comportamento, eu me lembro até hoje quando se fala em política. Não, porque hoje o que se percebe não é só em Capela, tá? Em cidades pequenas. Se existe aquela perseguição, aquele ataque pessoal, muitas vezes usam as pessoas para se atacarem. Hoje está pior, porque são exércitos, né? Antes, eu acredito, né? Não sei se a senhora Não, concorda comigo. eu, Antes era só quem estava disputando a chapa ali, mas hoje parece que cada um já está ali com a sua arma, mas faz se parte. destrói-se amizades. É, mas olha, eu estava dizendo, eu acho muito relativo. Acontece e a gente vai vendo isso com mais frequência, né? Essa questão de perseguição, a gente vai vendo as coisas com mais frequência. Só que tudo isso não deixa de ser a falta de educação. Sim, Se houvesse isso uma aí é uma questão educação, subjetiva, e se né? houvesse uma educação política para cada um saber o que é que você tem, o como é. Porque a questão hoje, para você saber como você vai administrar o recurso, porque Capela hoje é uma cidade rica. Basta dizer ao senhor que, por exemplo, no ano para 2025, nós temos um orçamento de 43 milhões. Para uma cidade A de 30 educação nem mil, se 30. fala. O ano passado, Capela recebeu mais de 240 e tantos milhões, 220 milhões. Então, é muito dinheiro, mas você precisa saber, foi gasto como? Com o quê? Gerou emprego, gerou renda, que qualidade de saúde teve? E a educação, como é? Então, todos os princípios, tudo que é trabalhado, é o que você precisa saber, porque às vezes a pessoa faz, que hoje também é uma coisa que todo mundo gosta, que é festa. Aí fulano vai trazer um cantor, tá? Aquele cantor, o show daquele cantor é 100, suponhamos. Mas ele vai tocar para a prefeitura ou para um órgão 300. Sim. Então, eu acho que o nível, a corrupção, certo? Ela se instalou de tal forma que as pessoas estão vendo com naturalidade. Eu sempre digo, gente, não é possível que Capela, o celeiro da educação, que ela chegue ao ponto de passar a ser celeiro de corrupção. Então, isso é grave. Isso é grave. E eu acho que tem que ser sim. As pessoas têm que ter noção o que é certo, o que é errado. Você tem que entender que o recurso público ele tem que ser muito bem gerenciado. Aí você vê, por exemplo, eu vou construir ali uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Quanto custa essa UBS? A placa tem que estar ali. Sim, tem que estar Isso é lá a de placa lei. ali. A placa, o tempo que vai O orçamento. tudo tem que estar ali. Aí você vai ver. Será que a pessoa tem noção? Isso aqui corresponde realmente? Está lá tudo certinho.
Então, a pessoa ser educado, ser instruído, é você acompanhar. É você acompanhar, porque o recurso público, o nome já está dizendo, é público, é nosso. O recurso público é nosso. E como ele está sendo usado? Ele está sendo muito bem usado? Então, essa é a pergunta que tem que estar na cabeça de cada jovem, de cada capelense. Porque a dúvida é o princípio da sabedoria. E Até mesmo porque a curiosidade do jovem, o pai às vezes não sabe acessar, ou a mãe, ele acessa ali, ó, pai, tá aqui, ó, mostra aqui, né? mas eu Cria acho que não essa, tem nem essa curiosidade, não. Eu acho que o que tem que ser trabalhado realmente é a mente. Você sabe que eu duvido que 10% da população saiba quanto é o orçamento de Capela esse ano. Duvido que saibam. Às vezes pode ser que até mas sabem mesmo. quem vai tocar no mastro. Hein? Mas quem vai tocar no mastro sabe. Porque isso aí é publicizado, né, meu É. filho? Isso aí é publicizado, né? Ainda é a política de antigamente. Mas você vê o seguinte: então, as questões que são obrigatoriamente necessárias você saber, elas são omitidas. Ou elas deixam de ser, elas sair do papel, elas se tornar uma coisa Pública, ser pública, propagada. ela ser propagada. Propagada. Você não vê em lugar nenhum, você vê o orçamento da sua cidade. Você não sabe onde, como gasta, o quanto você tem para a educação, quanto você tem para a saúde, quanto você tem em obras, quanto custou a isso, isso e aquilo. A exemplo da reforma da praça, ninguém tá esse Ainda vácuo. não, ainda não botou, mas eu acredito que E tem, devem colocar. eu acredito porque a obra é do governo do estado. Aquela obra ali não tem dinheiro do município. Ali foi o governo do estado que vai admitir dinheiro, está lá. Então, eu acredito que ainda vai ter a placa, lógico, com o valor. Mas Né? o projeto é do governo, a execução do projeto, a planta. Aí eu deixo de lhe responder também, porque, como eu não estou fazendo a parte da gestão, mas eu sei que já foi, ela foi apresentada, foi feito um pedido pela vereadora Rose, e ela foi apresentar aos historiadores, ao pessoal lá no gabinete do prefeito. A minha preocupação é que não tirem os leões, pelo menos os leãozinhos, a águia, né? Não, isso aí não vai tirar, não, até porque, né, nós sabemos que ali já faz parte da identidade, ali, né? E faz parte da identidade daquela praça. É difícil um capelense, né, que não tenha um retrato em cima de um leão. Eu tenho, o meu filho agora, Caio César, fui logo tirar. Todo mundo quer ter, todo mundo tem. Então, aquilo é a identidade da praça, sabe? E sem contar que a praça, ela tem o busto ali de Coelho Campos, né, que foi governador, tem ali o grupo escolar, o Colégio Coelho Campos, que foi a casa, onde era a casa do Coelho Campos, depois foi o colégio Irmã Clemência, sem contar que tem o busto de Manuel Souza ali, que tem aquela águia, que tem uma história bonita, né? Então, eu acho que a fonte. Os dentes de jacaré que eu chamo é aquela estradinha. Minha mãe era vice-diretora do Coelho Campos, aí eu ficava ali. Tinha os jacarés, os cágados, mas é outra história. Mas então eu Tia acho que tudo Leia, ali vai continuar. estamos chegando ao fim. Quero dizer que foi um enorme prazer ter a senhora aqui na estreia. Já estreiei com o pé direito, né? Quero dizer que ela é uma pessoa carismática, é uma pessoa que a gente sente a energia dela de uma jovem, né? Que eu e o doutor Daniel, que somos mais ou menos da mesma idade, a gente tem dia que a gente se sente cansado, é sempre bom ouvir esse otimismo. E eu deixo com a senhora as considerações finais. Olha, eu sempre digo, eu vivo como se tivesse 20, penso como se tivesse 30, ajo como se tivesse 40, mas na verdade eu já estou perto dos 70. E eu digo a você o seguinte: quem envelhece são os seus pensamentos. E eu luto diariamente para que eu não me permita envelhecer nas minhas ideias. Eu sou uma mulher feita de desafios, vivida nos desafios, e sei que vou continuar morrendo nos desafios. Nasci, a gente não escolhe, né, onde nasce, mas nasci, me criei aqui na Capela e pretendo também aqui morrer. E eu sempre digo o seguinte: no dia, eu estou quase finalizando as últimas laudas do meu funeral. E eu digo o seguinte: que eu não quero ser enterrada. Nós temos um jazigo, é da família, está minha mãe, está meu filho e está Pepe, o mudo.
E eu digo sempre, Carlão disse que não, que quer ir para lá, quer se enterrar onde o filho dele está. Eu quero ser cremada. E as cinzas, eu já disse, vai ser jogada no curralinho e ali no cruzeiro da Praça do Amparo. Porque eu quero, eu acredito que nós somos pó, né? Na Bíblia, ao pó retornaremos Sim. e gostaria de voltar desse pó aqui na Capela. Porque, assim, Capela é uma terra que todo mundo ama. A gente canta e decanta a Capela. Os filhos da Capela são pessoas diferenciadas. Nós somos barristas por Eu natureza. venho da cidade, a minha esposa é de Petrolina, né? Uma cidade de 400 mil habitantes. A minha cidade natal é Picos, que hoje, porque muitos municípios desmembrados, hoje tem 92, 87 por aí, né? E as pessoas, o meu povo de lá me vê as postagens com vocês, assim, tudo, pergunta, rapaz, o que Capela tem? Eu digo, olha, Capela tem um clima ótimo, né? Que As sua terra, pessoas. o clima é Não, péssimo. lá. É isso que eu digo. Vocês têm uma riqueza. Vocês têm uma riqueza e não sabem. Imagine uma pessoa abaixo de 40 graus cavando uma terra seca com uma cabaça de água, né? Então, sempre eu levo o que Capela tem de bom. De ruim a gente já vê tanta coisa na vida, sempre eu levo. Capela tem de bom o clima, tem de bom as pessoas. E é isso que esse sentimento que a senhora tem, eu também estou tendo com o meu filho, ele está sendo aqui como eu fui. Aqui a gente tem liberdade. Você vai para onde? Para casa de fulano, na casa de tia, você pode ir, vá. Né? Não, Capela é uma boa mãe. Capela é boa madrasta. Capela é uma terra acolhedora. Eu acho que Capela, eu acho que Deus escolheu para nascer aqui na Capela. Jesus, aliás, né? Nós somos o Belém de Jesus aqui na Capela. Então, muito obrigado a tia Leia. Eu desejo muita sorte, muitos frutos nessa sua caminhada, né? A senhora é uma pessoa bem receptiva, está sendo bem acolhida na política que eu acompanho, todos acompanham. E o futuro A Deus Deus pertence. O futuro a Deus pertence. ok? Não, porque o meu compromisso, sim, eu já estou indo para o Piauí agora. Eu passo 10 dias lá e 20 aqui. É a vida de vaqueiro.